Olá, investidoras e investidores do meu Brasil. Tá começando mais um episódio do O Que Eu Faço, o seu podcast preferido de finanças e investimentos aqui da CNN Brasil. Aqui quem fala é Fernando Nakagawa e, como sempre, eu tô aqui do lado, mais virtualmente, da minha amiga Luciana Barreto. Oi, gente! Já que o Naka começou saudando os investidores, eu devo dizer que se você que está aí nos ouvindo ainda não está incluso nesse grupo, esse episódio veio para mudar tudo isso. Estamos animados, hein, Nakagawa? É isso aí, Lu. Felizmente, cada vez mais pessoas físicas estão entrando na bolsa e tem muita gente entrando em outros tipos de investimento, como nos fundos e no Tesouro Direto. Ou seja, muita gente está vendo as vantagens de poupar, controlar as contas e se tornar um investidor. E se você está interessado em se juntar a esse movimento, mas não sabe muito bem como ou por onde começar, fica com a gente até o fim deste episódio. Quem vai nos ajudar nessa missão é a Ana de Andrade, que é superintendente comercial da Santander Asset Management. Seja muito bem-vinda ao Que Eu Faço, Ana. Muito obrigada. Olá a todos vocês. Ana, para começar, para quem está nos ouvindo e ainda não tem o pé, ou tem um pezinho ali, está meio desconfiado sobre esse negócio de investir, de guardar dinheiro, explica um pouco para a gente a diferença entre a renda fixa e a variável e qual é o caminho mais indicado para quem está começando a investir. Quando a gente fala de fundos de investimento, a gente tem uma gama até maior do que essa, né? A gente começa lá na categoria mais conservadora dos fundos que vão acompanhar a taxa de juros, acompanhar o CDI, que tradicionalmente foi o investimento mais conhecido, até pelo histórico de taxas de juros muito altas no Brasil, mas a gente vai caminhando por alternativas gradativamente com um pouco mais de risco, né? Migrando para renda fixa, e dentro da renda fixa existem opções desde renda fixa tradicionais, que combinam investimentos mais conservadores que acompanham a taxa de juros, títulos de inflação, títulos pré-fixados e vão assim agregando um pouco mais de retorno para esses produtos, e depois a gente consegue já migrar para a categoria de mais risco, que são os fundos multimercados, que permitem ali um acesso a um universo muito maior de opções de investimento, desde a renda fixa até ações, passando por investimento no exterior, dentro de um único produto, né? Quando a gente pensa em risco também, a gente vai para a renda variável, onde a gente tem os fundos de ações, e aí existem várias modalidades, fundos que buscam superar o Ibovespa, acompanhar o Ibovespa, fundo de uma ou poucas empresas, e é claro que essa quantidade de opções acabam trazendo uma série de dúvidas para o investidor, quais são as melhores para cada um dos momentos, como combinar essas alternativas e por onde começar, né? Então essa é a pergunta, quais são as principais diferenças entre eles? Quais são os melhores? Perfeito. Quando a gente pensa em começar a investir, eu acho que esse é o primeiro ponto, é claro que a gente tem que dar o primeiro passo e, naturalmente, a gente vai começar a constituir a nossa parcela de investimentos de menor risco, que é aquela que a gente sempre orienta a formação da nossa reserva de emergência, que a gente acumule ali o necessário para honrar qualquer emergência que surja na nossa vida, aqueles famosos imprevistos. E aí, fatalmente, os fundos DI, que são os mais conservadores, com liquidez imediata, eu posso pedir acesso a qualquer momento aos meus recursos, esses são, via de regra, os produtos mais adequados, tá? Quando a gente pensa na renda fixa, como eu comentei anteriormente, a gente já vai buscar um horizonte de tempo de investimento um pouco mais longo, né, pensando ali num prazo de permanência maior. Indo para os ativos de mais riscos, fundos, multimercados e ações, aí sim a gente tem que ter um horizonte de investimento de médio e longo prazo. Tudo isso para dizer que o passo mais importante de tudo isso, quando eu começo a investir, é conhecer o meu perfil como investidor, sabendo se eu tenho baixa, média ou alta tolerância a perdas, né? Isso se dá através do preenchimento de um questionário, que é o famoso questionário de análise do perfil do investidor. Ao fazer este processo, eu consigo entender a minha capacidade de tolerar oscilações desses produtos de mais risco no tempo e, consequentemente, eu consigo ter uma melhor direção de como combinar esses produtos dentro dos meus investimentos ao longo do tempo. Legal, Ana. Muito bacana esse mapear sobre para onde eu posso ir. E aí, quando eu estou diante de um fundo, quanto eu preciso para começar a investir nele? E aí aproveito para te perguntar, qual a diferença entre um fundo que permite eu começar com 50, 100 reais e aqueles outros que exigem muito mais, 50 mil, 100 mil reais? Aqui no Santander, a gente tomou a decisão de democratizar os investimentos para todos os investidores, tá? Então hoje, a grande maioria dos nossos produtos estão com aplicação inicial a partir de 100 reais. Qualquer fundo tendo esta característica. Quando a gente encontra na nossa prateleira fundos que têm um ticket
maior, são geralmente os fundos que a gente direciona para o que a gente chama do investidor qualificado. Isso porque a legislação nos traz uma alternativa para investidores que, em tese, têm um grau de conhecimento maior dos produtos de investimento e, portanto, eles têm a possibilidade de acessar produtos mais sofisticados, de alguma maneira mais complexos. E para que o cliente consiga diferenciar justamente a complexidade desses produtos, a gente diferenciou o ticket deles. Mas tem um ponto importante que é o conceito do saldo global. Então, independente do fundo ter R$100 de ticket ou 50 mil de ticket, nós sempre vamos somar o valor investido do cliente em todos os produtos de investimento aqui dentro. Para assim, somados, eu permito que ele acesse o produto se ele complete o valor mínimo que eu exijo para aquele produto. Então, fica mais fácil ainda de acessar os fundos. Portanto, hoje o valor mínimo de entrada cada vez se torna menos relevante. O mais importante é começar. Ana, quais são os erros mais comuns cometidos por quem está começando a investir? Existem alguns, mas eu vou elencar aqui 3 que eu considero relevantes. O primeiro, é muito comum, a gente observa com bastante frequência, é ao encontrar uma alternativa de investimento com rentabilidades muito interessantes, concentrar grande parte dos seus investimentos apenas naquele produto, achando que é a melhor alternativa. E ela até pode ser, mas não necessariamente para a totalidade ou para grande parte dos seus investimentos. Então, tomar esse cuidado de não se deixar levar por uma boa rentabilidade para tomar a decisão de colocar muito do seu patrimônio nesse tipo de produto. O outro ponto que é super importante e tem a ver com este também é sempre ficar ancorado na rentabilidade passada. Quando a gente olha para a rentabilidade passada, a gente tende a inferir que essa rentabilidade se perpetua daqui para frente. E nem sempre essa é uma verdade. Portanto, a gente precisa saber esperar dos produtos daqui para frente muito mais do que a gente observou no passado. Então, tomar um pouco desse cuidado na hora de tomar a decisão de investir. E, por fim, tomar o cuidado de não manter grande parte dos seus investimentos em produtos de baixíssimo risco, porque num cenário que a gente tem hoje de juros muito baixos, quando a gente está 100% investido em produtos que acompanham a taxa de juros, a depender do quanto eu tenho de rentabilidade no final do dia com esses produtos, eu posso, quando eu desconto a inflação esperada para o período, ter inclusive um rendimento negativo, né, quando eu desconto a inflação. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar e por isso que a gente fala constantemente da importância de, aos pouquinhos, buscar produtos que tragam mais risco para que a rentabilidade fique acima das taxas de juros que estão nesses níveis extremamente baixos historicamente, nos menores patamares que a gente já observou. Legal, a Ana falou de uma coisa super importante, que é a reserva de emergência. Esse é o tema do episódio anterior do que eu faço. Então, se você quiser entender isso, dá uma pausa aqui, vai para o episódio anterior, porque você vai entender como constituir uma reserva de emergência, onde botar essa grana, quanto você precisa ter para ficar tranquilo com o futuro. Você estava comentando agora sobre os erros e um deles é botar muita grana em alguma coisa que não tem risco e que acaba rendendo pouco. Mas como que eu faço para começar a diversificar? Qual que é o primeiro passo? Existe uma estratégia para isso? Sim, eu acho que o primeiro passo, com a quantidade de informações disponíveis no mundo de hoje, é contar com o apoio de um especialista, para que ele te oriente justamente com os pilares que eu comentei. Quais são os meus objetivos para os meus investimentos? Qual é o meu perfil enquanto investidor, que isso traduz exatamente a tolerância que eu tenho a perdas, para que a gente consiga calibrar exatamente a combinação dos produtos que esteja mais adequada ao seu perfil. E, por fim, ter o cuidado de diversificar em diferentes modalidades de investimento depois de cumprir as reservas, que foi exatamente o ponto que você começou. Então, cumprir a reserva de emergência, começo a planejar minha aposentadoria e planejo os meus projetos. Ao fazer essa combinação e sempre contando com o apoio de um especialista, você consegue ir construindo uma carteira de investimentos sem pressa, com planejamento, com parcimônia, acompanhando os movimentos de mercado para tomar as melhores decisões. Por outro lado, para quem não tem tempo de acompanhar, discutir, entender essa questão de como diversificar, existem hoje soluções de investimento que empacotam esse conceito de como é que eu combino as diferentes modalidades de fundos, por exemplo, de acordo com o perfil. Então, existem fundos que entregam essa solução para o cliente. É uma alternativa para quem quer simplificar um pouco desse processo sem perder a sofisticação de acessar outras alternativas, incluindo investimento no exterior, ações, multimercados e etc. Agora, o que a gente gosta muito aqui no Que Eu Faço, Ana, é de dar dicas. Então,
Quais são as dicas que você daria para quem está começando a investir agora? Primeiro é essa questão que eu coloquei, né? A gente dar o primeiro passo e não se ancorar aos investimentos tradicionalmente conhecidos, né? O mercado mudou muito de alguns anos para cá e a gente ainda percebe o investidor muito preso às verdades que a gente tinha no passado. E essas verdades claramente estão mudando e mudando numa velocidade muito rápida. Então, entendendo esta realidade, a gente precisa começar esse processo de mudança da nossa cultura. Entender que para que eu tenha um rendimento melhor do que a taxa de juros, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. A primeira delas é abrir mão da segurança de ter um investimento que rende como um reloginho todos os dias. Eu vou ter que ter um pedaço dos meus investimentos ao longo do tempo, podendo oscilar, inclusive em terrenos negativos, mas que vão buscar no médio e longo prazo retornos melhores. O outro pilar que eu tenho que abrir mão é a questão da liquidez, né? Nós vivemos historicamente acostumados a acessar produtos com liquidez diária, onde eu posso aplicar e resgatar sem nenhum pênalti e ter o acesso ao meu dinheiro a qualquer momento. Um pedaço dos meus investimentos vão precisar ter liquidez em prazos mais longos, para justamente me permitir correr mais risco e buscar retornos mais interessantes. Então, abrir mão um pouco desses paradigmas que são tradicionalmente ancorados na nossa cultura, por termos vivido muitos anos com taxas de juros muito altas, acho que são os primeiros passos para que a gente gradativamente construa uma carteira de investimentos, pouco a pouco, mês a mês, cumprindo todas as etapas, sem nenhuma pressa, sem nenhuma euforia para tomar decisões precipitadas, mas que no tempo eu tenha uma carteira de investimentos adequada ao momento de mercado. É muito legal observar um mercado tão complexo e tão sofisticado como esse de fundos. Aí na hora que você tá lá com a sua graninha, você vai investir, você fala, isso daqui eu vou colocar aqui, ó, uma coisa mais de renda variável, aí você vai na plataforma ali, vê aquele monte de fundo, é uma experiência super bacana, eu recomendo, eu acho super legal escolher o gestor, escolher o fundo, é muito, muito, muito legal mesmo. Ana, mega obrigado pela tua conversa aqui com os ouvintes do Que Eu Faço. Eu que agradeço a participação, obrigada pelo convite. Obrigada, Ana, agradeço também aos nossos ouvintes e futuros investidores que ficaram com a gente até o fim. Um abraço, até mais, tchau, Naka. Tchau, tchau, Lu, beijo.